estourou a barragem de rejeito em Brumadinho, estourou a barragem. Estourou a barragem aqui na Vale, tá cheio de gente. A barragem estourou lá e eles estão ilhados lá. Agora só que tá ilhado. Tá inundando a barragem da Vale, explodiu. Não tive uma despedida que eu pudesse chegar assim, me abraçar, beijar. Não tive, só abracei o caixão, deitei em cima do caixão e desmaiei. A saudade é muito grande. É uma ferida que todo dia sai. Imagina, tá sentado pra almoçar em uma sexta-feira comum, o celular sobre a mesa, colegas conversando ao redor, planos pro final de semana, mensagens esperando resposta. Era um dia de uma rotina tão comum que ninguém para pra pensar nela. Agora imagina que em menos de 2 minutos tudo desaparece. Sem tempo pra entender, sem tempo pra fugir, sem tempo pra avisar quem você ama. Foi exatamente isso que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais, no dia 25 de janeiro de 2019. Uma tragédia que chocou o Brasil, mobilizou o mundo e deixou uma pergunta que continua ecoando até hoje. Isso poderia ter sido evitado? Eu sou a Patrícia e esse é o Rugido Natural. Hoje, nós vamos revisitar uma das histórias mais impactantes da história recente do Brasil. Uma história de alertas, de decisões, de consequências e de centenas de vidas que tiveram seus destinos alterados para sempre. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Assiste até o final, porque a última parte dessa história mostra que os reflexos de Brumadinho ainda estão presentes e continuam levantando debates importantes sobre o futuro da mineração no Brasil. Vamos começar. Brumadinho é uma cidade cercada por montanhas, rios, áreas de mata que fazem parte de uma paisagem típica de Minas Gerais. Durante décadas, a mineração esteve presente na economia da região. Entre essas operações estava a mina Córrego do Feijão. Ali também ficava uma grande barragem destinada ao armazenamento de rejeitos da mineração, a B1. A distância parecia apenas mais uma estrutura industrial, mas dentro dela estavam milhões de metros cúbicos de material resultante da extração do minério de ferro, material que precisava permanecer contido de forma segura. Naquela manhã de janeiro de 2019, centenas de trabalhadores chegaram para mais um dia comum. Motoristas, operadores, engenheiros, mecânicos, funcionários administrativos, equipes terceirizadas, profissionais da cozinha e da manutenção, pessoas com famílias, com sonhos, com contas para pagar, com alguém esperando em casa. Ninguém imaginava que aquele seria o último dia para muitas delas. Mas, para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho. Precisamos entender que aquela era uma barragem que, quando o minério de ferro é processado sobre uma enorme quantidade de resíduos, esses resíduos são chamados de rejeitos. Por muitos anos, barragens foram utilizadas para armazenar esse material. A estrutura de Brumadinho utilizava um método conhecido como alteamento de montante. Ao longo do tempo, esse modelo passou a ser alvo de debates e questionamentos técnicos em diferentes partes do mundo. Especialistas apontavam que determinadas condições poderiam aumentar os riscos associados a esse tipo de construção. Entre elas estava um fenômeno chamado liquefação. Em termos simples, materiais que aparentam instabilidade podem perder resistência rapidamente e passar a se comportar como um fluido. Quando isso acontece em uma estrutura que armazena milhões de toneladas de rejeitos, as consequências podem ser extremamente graves. E é aqui que a história começa a ficar mais preocupante. Anos antes do rompimento, análises técnicas, monitoramentos e documentos passaram a gerar discussões sobre as condições da barragem. Após a tragédia, investigações conduzidas por diferentes órgãos apontaram questionamentos relacionados à estabilidade da estrutura e aos procedimentos adotados antes do desastre. Diversos relatórios, documentos, depoimentos passaram a fazer parte das apurações, mas naquela sexta-feira, nada disso ocupava a mente dos trabalhadores. Para eles, era apenas mais um dia, mais uma manhã de trabalho, mais uma pausa para almoço, mais uma sexta-feira, até que chegou o meio-dia. Por volta de meio-dia e 28, tudo mudou. A barragem se rompeu. Em poucos instantes, uma gigantesca massa de rejeitos avançou pela região. A velocidade foi impressionante, em torno de 100 km por hora. As áreas operacionais foram atingidas, instalações administrativas desapareceram sob a lama, equipamentos pesados foram arrastados, veículos foram engolidos, estruturas inteiras deixaram de existir em questão de segundos. Muitas pessoas simplesmente não tiveram tempo suficiente para reagir, elas nem sequer perceberam o que estava acontecendo. O que era uma rotina comum se transformou em um cenário de emergência. Nas horas seguintes, imagens aéreas começaram a circular. O Brasil inteiro assistia em choque o que havia acontecido. Helicópteros sobrevoavam a região, equipes de resgate chegavam sem parar, familiares buscavam notícias desesperados. Listas dos desaparecidos só cresciam e a dimensão da tragédia ficava cada vez mais evidente. Mas os impactos não ficaram restritos ao complexo da mina. A lama seguiu seu caminho pelos cursos d'água da região.
Comunidades foram afetadas, áreas rurais sofreram consequências. O meio ambiente também passou a enfrentar desafios que seriam sentidos durante anos. E junto com a destruição, veio uma pergunta inevitável. Como é que isso aconteceu? A pergunta era ainda mais dolorosa porque o Brasil já havia vivido algo semelhante poucos anos antes. Em 2015, o rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana, também em Minas Gerais, provocou uma das maiores tragédias ambientais do país. Aliás, se você ainda não assistiu aqui no Rugido Natural, nós já contamos a história de Mariana em um documentário completo. Na época, muita gente acreditou que aquela tragédia mudaria definitivamente a forma como as barragens seriam monitoradas. Mas então veio Brumadinho. E a sensação de choque foi acompanhada por outra sensação, a de que muitas perguntas precisavam ser respondidas. Nos meses seguintes, começaram investigações intensas. Documentos foram analisados, relatórios foram revisados, especialistas foram ouvidos, depoimentos foram coletados, diversas instituições passaram a buscar respostas para entender exatamente o que aconteceu antes do rompimento. E enquanto isso, as equipes de busca enfrentavam uma missão extremamente difícil. Uma missão que se prolongou por meses e anos. Foi um trabalho marcado por esforço, dedicação e esperança. Cada identificação representava uma família que finalmente podia iniciar seu processo de despedida. Mas algumas famílias continuaram convivendo com a dor da ausência de respostas definitivas. A lama endureceu, passou a fazer parte do cenário e pessoas não foram encontradas. Mas algumas famílias continuam com a dor. Porque Brumadinho não perdeu apenas pessoas, perdeu parte da sua rotina, perdeu parte da sua tranquilidade, perdeu parte da confiança construída ao longo dos anos. Além dos impactos físicos, estudos passaram a observar efeitos emocionais e psicológicos entre moradores atingidos. Medo, ansiedade, insegurança, sentimentos que permaneceram mesmo muito tempo depois do fim das manchetes. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de compreender em grandes tragédias. Os anos passam, acordos de reparação foram firmados, projetos de recuperação ambiental avançaram, indenizações foram discutidas, novas regras para as barragens surgiram, métodos construtivos passaram a ser reavaliados, mas a pergunta continuou: foi suficiente? E essa pergunta permanece viva até hoje, porque mesmo passado vários anos, a mineração continua sendo tema de debate em Brumadinho e em outras regiões de Minas Gerais e de todo o país. Novos projetos minerários próximos à região seguem gerando discussões entre moradores, autoridades, especialistas e empresas. Para algumas pessoas, a atividade representa emprego, desenvolvimento econômico e arrecadação. Para outras, qualquer notícia relacionada à expansão da mineração desperta lembranças difíceis daquele 25 de janeiro. Que era, assim, considerada como filha, né? Tinha uma merenda que eu fazia para ele, não faço mais não. Brô com queijo. Um dia minha filha fez e trouxe para mim, né? Eu estava comendo a broa e a lágrima estava caindo. A verdade é que reconstruir estruturas pode levar anos, mas reconstruir confiança pode durar gerações. E talvez esse seja um dos maiores legados deixados por Brumadinho. Não apenas a necessidade de reparação, mas a necessidade permanente de vigilância, responsabilidade e transparência. Porque tragédias como essa não são lembradas apenas pelos danos que causaram, são lembradas pelas lições que deixam. E é justamente aqui que eu quero ouvir você. Você acredita que o Brasil realmente aprendeu as lições deixadas por Mariana e Brumadinho? As mudanças implementadas nos últimos anos são suficientes para evitar novas tragédias? Ou ainda existem desafios que precisam ser enfrentados? Deixa sua opinião nos comentários. Eu faço questão de ler cada um deles. Se esse documentário trouxe informação, reflexão e conhecimento para você, deixe seu like. Compartilhe com alguém que valoriza histórias reais e importantes como essa. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no Rugido Natural, porque conhecer o passado também é uma forma de proteger o futuro. Eu sou a Patrícia, do Rugido Natural. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo documentário. Te vejo lá.